Nesta noite, Jesus querido, envolve a nossa Ana Cristina, que vai nos conduzir nos estudos. Envolve-nos a nós outros para que possamos apreender os ensinos e, por meio da intercessão dos teus mensageiros, os espíritos superiores encarregados da nossa educação moral e intelectual, mais uma vez, possamos ter mais luzes e compreensões acerca das verdades do teu ensino, do teu evangelho. Que este momento também seja propício a que oremos pela nossa paz, pela paz dos nossos lares, dos nossos familiares, amigos e corações amados, dos seus lares, e pela nossa grande família terrena, pelo nosso grande lar cósmico em que se constitui a Terra. Em teu nome, pois, no nome de Deus Todo-Poderoso, consente, Senhor, que aqui iniciemos nossos estudos desta noite, louvando-te e ao Pai Todo-Poderoso, hoje como sempre, Cristo, que assim seja. Como consta da nossa programação, na noite de hoje, a nossa Ana Cristina vai trabalhar conosco os temas. Vamos lá. Oração no barco de Pedro e pescaria inesperada, que fazem parte do volume 2 de Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. Então, neste momento, passamos para a nossa Ana Cristina o microfone para que ela possa nos conduzir nos estudos. Ana, está com você. Meu Deus. Boa noite. Boa noite, Ana. Todos nós te escutamos. Pronto. Eu acho que eu estou com alguma dificuldade aqui no vídeo, mas vou tentando ativar, certo? Estava funcionando e depois ele agora desativou. Mas vai voltar a funcionar. Bom, vamos pedir aqui, Pronto, eu Ana, peço todo o auxílio possível, Pronto, agora sim. Ô, gente, meu Deus do céu. E ainda mais falar de um tema desse, viu, Rui? E aí parece que realmente tudo trava. Mas os amigos vão ajudar e a espiritualidade vai ajudar. Porque é sempre difícil, né? Mas vamos cumprir a nossa tarefa, né? Nós vamos aqui tentar fazer essa abordagem a respeito dos textos que são trazidos em Sabedoria do Evangelho, por Pastorino, e estamos nos referindo ao item que diz respeito à oração. Faça, por favor, Rui, o slide para eu poder ler, né, o texto. Nós temos aqui trazido por Lucas e trazido por Marcos. Marcos em 1.35 a 38 e Lucas 4:42 até 43. Então, lendo. Levantando-se antes da madrugada, noite ainda, saiu e foi a um lugar deserto e aí orava. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, tendo-o encontrado, disseram: todos te buscam. Disse-lhes Jesus: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu também aí pregue, porque para isso vim.
Em Lucas, a mesma passagem, temos da seguinte forma: sendo já dia, saiu e foi a um lugar deserto, e as multidões o procuravam. E tendo-o encontrado, queriam detê-lo para que não as deixasse. Mas ele lhes disse, Jesus lhes disse, também às outras cidades eu preciso dar as boas notícias do reino de Deus, pois para isso fui enviado. Então vamos compreender um pouco qual é o ensinamento que esse trecho nos traz, né? Quando Jesus se retira em oração, temos dois aspectos aqui distintos. Primeiro, que em Marcos diz, ainda à noite, ainda durante a noite, antes do amanhecer. Quando que em Lucas, na verdade, ele fala que já ao despertar do dia, né? Então, são duas pequenas conotações diferentes que nos remete a uma condição, se ainda está durante a noite, ou se já é o dia, o dia representativo do despertar do estado espiritual, né? Então, são duas colocações que, segundo o Pastorino aqui, ele não chama, ele não traz como pormenores, né? E o que Jesus traz com relação à importância desse deslocamento para estar em oração, para estar em união com o divino? Então, o Pastorino traz para nós que o espírito não pode prescindir dessa união com Deus em isolamento. O espírito não pode prescindir desse momento. Muitos o chamam, muitos vão até ele, muitos necessitam, muitos precisam, mas não Pastorino coloca como não sendo justo. O trabalho do atendimento aos necessitados, o trabalho que é efetivado, o trabalho que é feito para com outros, é importante, sim. E é uma oração, também pode ser entendido e visto como uma situação de oração, compreendido como se fosse uma própria oração, porque estando atendendo ao próximo, estaria também dando atendimento aos preceitos e aos princípios e às determinações de Deus. Mas não basta. É preciso esse momento de estar em comunhão. E aí, o sentido de oração mais profundo, não a oração no sentido de petitório, até porque Jesus não está trazendo a oração como uma petição. Ele está trazendo como aquele momento de se isolar, e de estar em comunhão, de estar em compartilhamento, em união total com Deus, né? Então, ele, Pastorino chama a atenção dizendo, se desviar do rumo de nossa rota, não é justo. Antes de tudo e acima de tudo, o cumprimento da vontade divina. E olha o que Jesus nos diz. Para isso eu vim. Então, o que é esse cumprimento da vontade divina? Porque, claro que Jesus, na sua condição do Cristo, ele tinha sua missão e para algo ele veio a estar conosco, com os encarnados. E qual era a missão, e qual era a missão, o propósito maior de Deus? Era justamente iluminar almas, despertar almas, levar a boa nova. Essa era a sua principal missão. Atender aos necessitados, sim, também, mas primeiramente, acima de tudo, está comungando com aquilo para o qual ele veio, qual era a sua principal missão. Está justamente compartilhando e trazendo, e vamos dizer, resgatando, né? Trazendo a iluminação, trazendo a luz para outras almas também. Essa
dentro do segmento da sua rota. Quando podemos, atendemos com todo interesse os que necessitam de nós. Mas quando isso nos desviasse do caminho, sigamos o nosso roteiro, porque é mais importante do que uma caridade mal interpretada. Isso segundo o pastor Lino. E aí ele chama atenção aqui. A lei não comete injustiça. A lei segue conforme dentro do que a lei divina estabelece. Então, se alguém sofre alguma razão lá para o sofrimento e está dentro do cumprimento das leis, né? E é resultado dos seus próprios atos. E não podemos atender, se não podemos atender, se está em cumprimento, realizando outras tarefas vinculadas à missão, ao propósito daquele espírito, e se naquele momento algum necessitado deixa de ser atendido, é porque ainda não chegou o momento dele, vamos dizer, de vir a cura, de vir o socorro. O seu momento ainda não soou. Se não podemos atender porque nossa tarefa nos desvia do caminho deles, significa que a hora deles serem aliviados ou libertados ainda não soou. Seguindo adiante, no próximo slide, vocês vão perceber que algumas coisas eu repeti, mas me perdoem, realmente, falar sobre o tema, e eu estou confessando aqui, me deixou um pouco apreensiva. E aqui, reportando aquilo que foi dito antes. Foi para isso que Jesus veio enviado. Ele diz isso, para isso eu fui enviado. Então, vamos ver aqui o que traduz isso para nós. Só vem ou é enviado quem já existe. Então, temos aqui mais uma sinalização da pré-existência, né, da pré-existência. O Espírito não pode vir ou ser enviado algo, só pode ser vir ou ser enviado aquele que já existe. Me perdoe, parece que eu estou gaguejando, mas tudo bem. O espírito não pode prescindir da união com Deus em isolamento. O trabalho é a oração, mas não basta. Então, isso eu já comentei antes. Eu vou para o último item desse slide, para poder depois só eu voltar, porque adiante eu vou voltar a isso para poder fazer uma inferência, inclusive com algo que já foi comentado aqui. O espírito não deve deixar de fazer sua oração de união com Deus, embora os necessitados, nossos veículos inferiores, nos chame para distrair-nos. Então, esses veículos inferiores, as sensações, as emoções, tudo isso que faz parte do nosso corpo físico, tudo isso que está no nosso entorno, tudo isso que diz respeito à nossa existência, que é ainda muito vinculada às necessidades do físico. Não é só física, é a necessidade do aspecto físico, de todos os aspectos que diz respeito ao nosso entorno material. E depois eu vou fazer um comentário sobre esses nossos veículos inferiores. Tá? Por favor, adiante, Rui. No barco de Pedro, apertado pela multidão que ouvia a palavra de Deus, estava Jesus em pé, junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à terra, mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se no barco dali, ensinava a multidão. Bem, ao caminhar, né, pelo lago de Genezaré, Jesus se deparou com uma multidão que o percebeu ali, e Jesus imediatamente ele tentou se apartar um pouco da terra. Esse apartar-se da terra, apartar-se justamente de todos os aspectos que dizem respeito
ao físico para nesse distanciar-se, buscar mais essa união, esse contato com aquilo que é de mais íntimo, que pode mais nos aproximar com o divino, né? Buscando esse contato mais com o divino. E Jesus percebeu 2 barcos que haviam chegado à praia e os pescadores estavam lá trabalhando, lavando a rede, e ele pediu a Pedro, Simão, pode passar, Rui, por favor. Ele pediu a Pedro, Simão, que o recebesse em seu barco e que se afastasse, que se distanciasse um pouco. Ou seja, esse distanciamento para poder ter esse contato. Desculpe, foi porque bateu uma porta que eu me assustei. Todos querem ouvir, embora ainda não pratiquem o que ouve. Então, ou seja, a multidão quer se aproximar dele, a multidão quer se aproximar dele, a multidão quer estar próximo dele, a multidão quer ouvi-lo, muito embora os ouvidos ainda podem não estar, né? Nem todos estão ainda preparados para ouvir e para compreender não de forma racional, mas para conseguir essa comunhão, conseguir essa comungação e praticar exatamente aquilo que ele estava pregando, aquilo que ele verbalizava, aquilo que ele dizia. Então, os ouvidos são sedentos, mas a alma pode ainda não estar pronta. Devem eles saber manter a distância, também não permitindo que um contato demasiado estreito se estabeleça, né? E justamente manter esse distanciamento, mas não é distanciamento das pessoas, é o distanciamento daquilo que embaça, um distanciamento daquilo que turba a alma, que impede que ela veja com outros olhos. Jesus sai da terra, do físico, passando a barca de Pedro, o intelecto, sobre as águas, que é a interpretação pelo espírito e não pela letra, foge às sensações, foge às emoções, ensinando segundo o raciocínio e a razão. A multidão, aqui, compreendamos a multidão justamente como esse atrelamento às sensações, às partes sensitivas, às emoções, aquilo tudo que diz respeito ao nosso aspecto físico, né? E nos impede de buscarmos o conhecimento pelo entendimento espiritual. E aí, Pastorino nos chama a atenção que devemos saber subir à barca de Pedro e afastar-nos da terra para estudar apenas com o intuito de compreender e não de satisfazer as nossas partes inferiores. Essas partes inferiores que dizem respeito ao parte físico. Jesus, devemos saber subir a barca. Nada de admitir a curiosidade e a emoção, compreender sim para praticar, e não apenas ouvir para a satisfação da nossa vaidade. Em pescaria inesperada, que é o próximo, Rui, por favor. Vamos lá. Pescaria inesperada. Lucas 5, do 4 ao 11. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai vossas redes para a pesca. E respondendo, disse Simão: mestre, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porém sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes
rompiam-se tantos peixes, tamanho a quantidade de peixes, que as redes, com o peso, acabaram se rompendo. Acenaram os companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Os que estavam em outro barco, não sendo o de Simão. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de ameaçarem. Alguma coisa falhou no texto, né? A ponto de ameaçarem Afundar. Afundar. Pronto. Vendo isso, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem errado. A admiração à vista da grande pescaria que haviam feito o invadiu, e a todos os que estavam com ele, como igualmente a Tiago, a João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de hora em diante serás pescador de homens, e levados os barcos para a terra, deixando tudo seguir. A gente fica um pouco, né, eu pelo menos estou falando de mim, né, um pouco com a alma, um pouco, porque eu vou ser sincera, depois que eu li e que eu internalizei esse ensinamento, eu acho que eu vou até dizer, eu vou deixar de tentar compreender as coisas de forma racional, né? Porque Pedro, na sua postura, na sua posição de compreensão razoável, né? Analítica, interpretando as coisas de uma maneira coerente, como ele disse, já fizemos isso ontem a noite toda, durante toda a noite já fizemos isso. E nenhum peixe veio. Não adiantou. Como que diz? Mas de que adianta eu lançar mais uma vez a rede? Porque se já passamos a noite toda fazendo isso. Então, racionalmente, logicamente, seria inútil. Né? E é aí que isso tudo se desmorona. E eu vou ser sincera. Depois disso eu digo, olha, eu sou uma besta total. Me desculpem. Mas eu digo, não vou mais ficar tentando compreender nada de forma racional nem lógica, porque não é por aí o entendimento. Né? Não é por aí, não é esse o caminho. E foi o que Pedro Simão se deu conta. O lançar as redes vai além da nossa compreensão. O lançar as redes vai além desse entendimento. Existe um oceano, no fundo do oceano existe peixes, e se o mar estiver bom, se tiver tudo favorável, eu vou lançar redes e os peixes virão. E não é esse o raciocínio. Aliás, não é nem racional. Né? E ficou muito claro. Eu acho que não foi à toa que isso veio parar na minha mão, porque é uma sacudida para poder realmente perceber que o lançar as redes não é por esse caminho, não é por aí. O lançar as redes é um se jogar, é um entregar-se, mas entregar-se sem questionar, sem duvidar, sem perguntar, sem tentar vislumbrar se aquele lançar as redes vai me trazer frutos. Que eu espero que eu lanço as redes e eu espero ver peixes, eu espero colher peixes. E eu acho que é esse o grande ensinamento. E, pastorino, eu estou trazendo a minha percepção e como foi que eu senti.
Pastorino aborda sobre a necessidade de fazer-se ao largo, né? De buscar no oceano, o oceano aí é aquela infinitude, a infinitude que o Pai Divino nos oferece. E que nós precisamos mergulhar, nós precisamos ir. E que para isso nós precisamos realmente nos apartar, nos afastar um pouco, nos distanciarmos um pouco dessas demandas e dessas buscas nossas que fazem parte das nossas necessidades como encarnados, fazem parte. Atender às necessidades do físico que nos permeia. Nós precisamos fazer isso. E na oração, quando vem a mensagem da oração, que por um momento, que por um instante, que por alguns segundos, nós consigamos fazer esse mergulho, essa busca dessa comunhão com o divino. Buscar a individualidade, que é Jesus. E daí é preciso desconstruir o intelecto. Pedro. O intelecto aqui, que é Pedro, para mergulhar nesse mar de si mesmo, buscando esse contato e essa comunhão com o divino. Né? Passe outro slide, por favor. E Pedro decide, ele decide confiar. Passe o outro, por favor, Rui. Esse daí já é o Pedro decide se despir e confiar. Apesar dele ter dito antes, mas já fizemos isso. Né? E quando ocorre o fenômeno, que é dos peixes, Pedro se dá conta. E aí ele... Desculpa. E aí ele se lança e ele se joga aos pés de Jesus e ele se dá conta. Ele se dá conta de que ele passou a noite toda buscando, mas ele passou a noite toda buscando no escuro, porque ele passou a noite buscando. Então, ele passou buscando, digamos assim, entre aspas, né? Só para fazer uma metáfora, buscando no mundo errado. Não é aí que você tem que buscar, né? Você passou uma noite inteira, mas bastou um momento, o despertar do dia, bastou um momento, não importa quanto tempo, em contato com esse despertar do dia, esse um momento no contato com a representação do divino, e nessa busca que foi feita, né? Nessa busca que foi feita ao apartar-se um pouco da Terra, e ele encontrou nesse oceano, e ele mergulhando nesse oceano, ele se deparou com o que o encontro com o divino pode trazer como resultado. E ele diz, ele fica confuso, ele fica atordoado, o intelecto é confuso, vê grandes verdades à luz do dia e ele se perturba. E ele diz, sou um homem errado, como poderei viver diante de ti? Sabedoria. Aqui alguma coisa está... Como poderei viver diante de ti, sabedoria incriada?
que me iluminas, como suportarei sem naufragar a imensidade dessas verdades? Né? Ao que Jesus diz que aquilo que Jesus diz ao final, diz-lhe que não tema esse mesmo intelecto já iluminado, já tocado, já capaz de ver, já capaz de perceber, ele terá doravante uma tarefa. Então, Jesus aí exercendo seu papel maior e a sua missão maior, que é a de pescador de almas. Então, ele promove em Simão, Pedro, doravante, já tocado, a tarefa e o papel de levar a boa nova e de captar, de pescar almas, de pescar novos seres, de fazer despertar em tantos outros a possibilidade de ter esse contato. É claro que aí, a cada um, conforme a sua condição de ver, de enxergar, de perceber. Mas o papel é esse, como Cristo veio fazer. O Cristo veio, ele veio plantar, ele veio semear, e ele veio fazer nascer. Ele veio fazer surgir Bem, quando eu falei com relação ao... por favor, só o que eu disse com relação aos veículos inferiores, eu vou tentar fazer esse apanhado. Eu quero que, se me permita, só fazer um comentário a respeito do que, inclusive, na semana passada surgiu, foi sobre o que Davi trouxe, né? Quando ele se surpreendeu, que Pastorino falou de empregados de veículos inferiores, né? É porque aqui, como isso realmente também é, mais uma vez, né, falado, citado, então eu só queria aproveitar e também trazer a minha compreensão sobre isso, né? Quando fala de empregados, o que eu compreendi no sentido de empregados, não empregados, pessoas que prestam serviços, né? O papel de empregados, quando o Pastorino sinaliza veículos inferiores, não é que o exercício do serviço seja inferior. Eu entendi como que quando se está, nós ainda estamos muito presos à execução de tarefas que precisam, porque a sociedade da época, né, os vínculos, os grupos familiares, era o esteio, era a sustentação, eram os grupos mais fortes, tanto socialmente como economicamente. Então, deixar um grupo familiar, deixar a família e não cuidar das tarefas que precisam ser executadas no dia a dia, seria esse desligamento, e seria esse seguir, seria esse ir em busca de algo além, e não atender somente, não é que a nossa tarefa aqui de trabalho, de execução manual não seja importante, é importante, mas no momento do chamamento,
essa desvinculação, esse deixar para trás se torna avivado, né? E aí se consegue dizer, eu não vou ficar dando a ocupação, as tarefas, a execução de tarefas. Eu vou ser um pescador de almas, eu vou executar outros papéis, outras tarefas, mas para isso é necessário todo esse processo e todo esse trajeto, né? Esse trajeto desse vínculo, dessa vinculação, desse mergulhar, desse se distanciar, de mergulhar nesse oceano, nesse Pacífico, nesse mar imenso, né? Que é esse contato com Deus, para ter condições de executar essa tarefa. Me perdoe, né? Não estou aqui fazendo proselitismo, não, mas é porque foi como eu consegui passar o que eu consegui aprender. É isso.